Estamos de volta com o programa Entender Direito, com o nosso quadro de entrevistas, recebendo hoje, prazerosamente, nos nossos estúdios, a professora doutora Malu Fontes, jornalista, professora da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Comunicação, que vai discutir conosco um pouco sobre a questão de direito e imprensa. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu queria agradecer, inicialmente, o convite. É um desafio muito grande, porque são áreas que vivem se estranhando, mas eu costumo dizer que acho que a gente precisa ingressar justamente. O grande desafio acho que da comunicação é entrar nos mundos que são aparentemente herméticos para ela, como direito, medicina, que são questões ainda, como tem um tecnicismo muito grande, dificilmente essas duas áreas convivem bem. Mas a gente está aqui para isso, para mostrar que a gente pode traduzir muito bem. Bom, a imprensa é tida como quarto poder. Essa imprensa que pode derrubar governos, glorificar governantes. A senhora se sente integrante de um quarto poder? Efetivamente, hoje a imprensa, no cenário político brasileiro, no cenário político local, ela tem esse poder de derrubar, alterar a vida da sociedade civil, ou ela é um produto, como a senhora coloca, desses fatos? Olha, eu respondo, como a pergunta foi feita assim, você se sente? Eu me sinto. E claro que isso é passível de discussão, é passível de discordâncias. Agora, eu acho que quanto mais frágil é uma democracia, quanto mais problemas a gente tem nas instituições que ainda têm determinados comportamentos vulneráveis, condenáveis, maior é o papel e o poder da imprensa. A gente vê no caso, por exemplo, no Brasil, onde, principalmente no Congresso Nacional, nós temos quase que semanalmente focos de escândalo. E que a intervenção da imprensa, muitas vezes, pode ser que não pare, pode ser que daqui uma semana, daqui um mês, nós tenhamos outros focos de escândalo. Mas aqueles em si, a gente consegue, de certa maneira, publicizá-los, e ao publicizá-los, criar um certo, no mínimo, constrangimento moral dos protagonistas desses escândalos, e muitas vezes parte desse dinheiro, se não é devolvido aos cofres públicos por conta de denúncia, pelo menos parece que se estanca, pelo menos aquele duto. A gente viu lá no Senado 180 diretores, diretor de garagem, diretor de aeroporto para despachar, para fazer check-in para senador, para tudo quanto é coisa. E a partir do momento em que a imprensa denuncia, isso não deixa de ter um poder formador da opinião pública. E a opinião pública, por mais que alguns deputados e alguns políticos apareçam, estou me lixando para a opinião pública, tanto não é verdade que no dia seguinte ele perde poder completamente, mesmo se retratando. Então, eu acho que é um quarto poder nesse sentido, porque por mais que as pessoas não sejam esclarecidas, a partir do momento que alguém diz, olha, você está vendo isso, que acho que é o papel desse poder, eu acho que isso tem interferência, sim, principalmente num país como o nosso, que a nossa história democrática ainda é um pouco novinha, quase que infante, quase que adolescente, que precisa de empurrões de ajustes. Eu acho que esse quarto poder da imprensa é um ajuste, funciona como um ajuste. Funciona como uma regra de calibração do sistema. Por mais que não impeça, Óbvio que a imprensa não vai impedir nesse sentido de ser um poder, que vai evitar completamente que escândalos aconteçam, mas ao denunciá-los, ela no mínimo cria constrangimentos para que outros protagonistas e atores sociais se sintam um pouco constrangidos, literalmente, de ingressar em novos escândalos. É verdade. No surgimento dos regimes ditatoriais, a imprensa e os partidos políticos são os primeiros a sofrer a chegada do ditador de plantão. Mas, professora, em torno disso, é que num período ditatorial de exceção que o Brasil viveu, é que se criou uma lei de imprensa que punia rigorosamente a manifestação, a livre manifestação, as denúncias da imprensa. E hoje, agora, nós assistimos, recentemente, o Supremo Tribunal Federal descaracteriza essa lei, suspendendo sua aplicação, e nós estamos agora num momento sem nenhuma regulamentação. Os ministros supremos acham que isso o próprio mercado, o próprio juiz, o direito civil vai regulamentar. Como é que a senhora vê isso? É necessária uma regulamentação para a imprensa, ou a imprensa pode ela mesma buscar autorregulamentação com o apoio do judiciário? Olha, eu acho que tem uma certa ambiguidade aí. Eu vejo isso de duas maneiras. Primeiro, eu acho que já era mais do que na hora, no mínimo, de a gente adaptar esse mecanismo que a gente tinha legal, de regulação da imprensa, que é uma lei de imprensa, que era um produto mesmo dos poucos produtos sobreviventes da ditadura. Uma outra questão, que a gente não dá para também ficar tão deslumbrado, dizer agora está maravilhoso e tudo vai funcionar. O que nos deixa um pouco com o pé atrás nessa história, embora eu pessoalmente comemore, sim, o fim da lei de imprensa, é essa desigualdade de poderes, muitas vezes, entre máquinas midiáticas muito poderosas, e pessoas ou grupos sociais vulneráveis, sem acesso à justiça. Então, até que ponto a justiça comum vai, num tempo célere, conseguir permitir
que essas pessoas, e eu não estou dizendo que elas conseguiram com a lei de imprensa, né? Não há para mim a menor dúvida de que ela devia sim, né, ter seu tempo lá, já deu o que tinha que dar. Agora, hoje a gente tem esse desafio, acho que tanto nós do campo do jornalismo, quanto o campo do direito, né, do Poder Judiciário, que é fazer com que não haja, por conta do fim dessa lei, abuso por parte do poder econômico dos grandes grupos de comunicação, né, de dizerem o que quiserem sobre autoridades, sobre pessoas comuns, e que o próprio trâmite jurídico, a gente sabe que a justiça no Brasil é muito lenta e é muito atravancada. Na Bahia a gente sabe quantos processos, milhares de processos aí, né, praticamente arquivados no sentido temporal da coisa. Então, o que me preocupa nesse sentido é até que ponto pessoas não podem ser prejudicadas, levando em conta a dificuldade do acesso à justiça, porque a justiça não funciona sozinha, ela precisa de apertar um certo parafuso. E esse aperto depende de você ter acesso a um bom advogado, da justiça funcionar, de responder no tempo ideal. Então, isso é uma preocupação, mas eu acho que é um desafio. O momento não é de lamentar, acho que mais de comemorar e agora de nos prepararmos para esse desafio. Essa relação, professora, eu vou insistir com esse debate, que é algo que preocupa, acho que a sociedade brasileira como um todo. Esses programas sensacionalistas. A gente assiste o dia a dia o cidadão sendo exposto, né? O cidadão que chega no hospital para ser atendido lá, quando ele desce da ambulância tem uma câmera filmando. O cidadão que chega nas delegacias, muitas vezes o próprio policial que vai fazer o trabalho policial já leva uma câmera e vende. Hoje com o telefone celular a gente filma em qualquer lugar. Qual é esse direito de imagem? Como é que o jornalista pode lidar com isso? Como é que ele pode perceber aquilo que pode ser publicado, o que não? Ele tem esse poder de decidir isso ou fica a critério das editoras, dos meios de comunicação? Olha, ele não tem o poder de fazer isso, agora ele faz, e tem feito reiteradamente. Ele está autorizado pela sociedade civil a fazer isso, não. A gente sabe que tem um direito de imagem, a gente sabe que tem que ter respeito à dignidade humana, os direitos humanos estão aí. Agora, qual é o grande problema? É que as pessoas quase sempre expostas nesse tipo de mensagem, gente muito pobre que não tem condição sequer de perceber que está sendo usado. Então, qual é o que a gente deve, nesse sentido aí, nos prepararmos para esse desafio? É o quê? Contando com as instituições, né, da sociedade civil organizada. A gente tem que acionar o Ministério Público, a própria Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né, o Poder Judiciário, deve ficar atento. Agora, acho que nesse programa, nesse processo aí que você está falando, não é inocente. Tem uma questão aí que é o seguinte, grandes responsáveis por esse tipo de abordagens sensacionalistas são os próprios atores sociais do mundo público, quando permitem que uma câmera, um repórter sensacionalista adentre numa delegacia, adentre num pronto-socorro, chegue no local do crime. Então, há parcerias, há uma espécie de vaidades também de profissionais de saúde, de profissionais da polícia, de profissionais de justiça, que permitem isso. Esse jornalista, eu não estou dizendo que ele é santo, né? Mas ele não entra lá contra a vontade dessas autoridades que são responsáveis por esse âmbito, né? Uma outra questão é que muitas vezes as pessoas, por ignorância também, e pensando em ganhos secundários, se deixam explorar como imagens para serem atendidas no hospital, para conseguirem que um processo saia mais rápido, para denunciar alguém que as violentou. Então, muitas vezes essas pessoas, claro que é a parte vulnerável, é a parte fraca, ela usa, né, ela acaba recorrendo e se deixando ser violada em seu direito de imagem, muitas vezes, porque aquilo pode beneficiá-la de alguma maneira a dar visibilidade ao caso em que algum poder público, principalmente no caso de assistência médica, a gente vê muita gente, né, com corpo, com feridas, com machucamentos, com coisas de toda a ordem, gente assassinada na rua, a família fazendo questão de mostrar, de exibir o corpo, para quê? Para ver se aquilo ganha repercussão e não cai no esquecimento, para ver se são atendidos nos hospitais. Então, há toda uma triangulação. Uma outra questão também que é fundamental nesse cenário de sensacionalismo é que o Estado também, de um modo geral, não é inocente. Esses jornalistas, eles podem ser absolutamente... Aliás, a maioria nem é jornalista, nem tem formação de jornalista mesmo, você sabe disso. Eles podem abusar desse poder de explorar a miséria. Agora, eles não inventam fatos. Isso eu acho que a gente não pode também perder de vista. Aquela comunidade pobre, aquele número de assassinatos, aquelas chacinas mostradas, as pessoas morrendo, sabe, com toda a sua dignidade desrespeitada em esperas de pronto-socorro, aquilo não é inventado, aquilo ali é uma omissão do Estado. Então, eles acham um cenário pronto. Aí acontece muitas vezes as duas coisas. Eles acham um cenário pronto e
acham agentes desse cenário que permitem que eles ingressem lá e registrem. E tem o terceiro aspecto, né, professora? Que é também a audiência, quem assiste, né? Claro, porque a gente tem uma população manchete dos jornais todos os dias. Por exemplo, você vê hoje num jornal em Salvador, que a gente está aqui conversando, dizendo de que de cada 100 jovens matriculados no ensino médio, 17 concluem. Então, o que é que essa parcela pode consumir de informação? Informação fácil, sensacionalista, no sentido de sensação mesmo, de provocar ânsia, de provocar curiosidade, de arrepiar, de criar nojo. Quando a gente fala em sensacionalismo, a gente esquece das sensações fisiológicas que a pessoa sente diante de uma cena chocante, ou grotesca, ou triste. Eu espero que a senhora volte ao programa Tendo Direito. Muito obrigado por sua presença.